galera, aqui é o Alessandro Moura e você está no canal Drone Carioca. Pessoal, eu vou contar mais uma história para vocês. Vocês vão acompanhar uma história muito bacana, que muitos de nós não sabemos nem como aconteceu isso, como foi, como se deu, porque é de um tempo bastante passado, né? Vamos dizer assim. Eu não era nem nascido, muitos de vocês que vão estar assistindo esse vídeo, né? Eu estou aqui com meus 46 aninhos de idade, não era nem nascido, nem sonhava em nascer. E vocês, a maioria de vocês aqui também não. Então a gente vai contar um pouquinho dessa história para você que não conhece, para você saber um pouquinho como se deu a participação do Exército, quer dizer, da FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, que na verdade eram não só uma força, não só o Exército, mas a Aeronáutica, a Marinha, enfim. Como se deu a participação da nossa Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vou começar contando para vocês um pequeno resumo de como isso aconteceu. No dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O Brasil passou a participar do conflito a partir de 1942, ou seja, quase 4 anos depois, né? Na época, o presidente da República no Brasil era o Getúlio Vargas. A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade, né? O Brasil não queria se envolver, se meter com isso. Depois de alguns ataques a navios brasileiros, Getúlio Vargas decidiu entrar em acordo com o presidente americano Roosevelt para a participação do país na guerra. Embora a história dos pracinhas, diminutivo, né? Esse nome é um diminutivo de praça, que é soldado, seja ainda pouca comentada no Brasil, Marcos Firmino Santiago da Silva, coordenador do curso de Direito da Escola Superior, professor Paulo Martins, do Distrito Federal e estudioso sobre a guerra, afirma que a participação brasileira foi muito importante. O apoio do Brasil, na época, foi disputado na Segunda Guerra, galera. Não era só os Estados Unidos, enfim, vários países queriam que o Brasil apoiasse, né, os seus exércitos contra a Alemanha de Hitler, porque o Brasil tinha um exército, aliás, tem ainda no mundo. Para você que não sabe disso, o nosso exército, ele é muito forte, tá, gente? Ele é muito poderoso, podia ser muito mais, mas dadas as proporções de muitos países, o nosso exército é grande, né? Nós temos aí hoje em média 330 a 370 mil homens, além de muito equipamento, muito armamento, aviões, tanques de guerra, enfim. O Brasil é forte e na época muita gente queria, ficava todo mundo dando aquela cantada, né? Tentando trazer o Brasil para perto de si para ajudar contra os alemães. Galera, ó, esse é o monumento aos pracinhos. Vocês estão vendo imagens aí do monumento, né? Não só do monumento, mas do museu que fica aqui embaixo, ó, desse platô aí, né? Nesse primeiro piso. E a gente vai contar um pouco de tudo isso aí para vocês, tá? Então, galera, de forma um pouco velada por parte dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, né, queriam a ajuda do Brasil. E de maneira clara pelos aliados, especialmente norte-americanos, além da Inglaterra e da França, entendeu? Queriam a ajuda do Brasil. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália, que na época ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão, né? Hitler tinha tomado alguns países daquela região, né, e a Itália era um deles. Nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, FEB, e 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira, a FAB, né? Força Aérea Brasileira. Tropas brasileiras embarcaram em avião para invadir a Itália na Segunda Guerra Mundial. Os nossos pracinhas, ou seja, os nossos soldados,
conseguiram vitórias importantes contra os alemães, tomando cidades e regiões estratégicas que estavam no poder destes, como Monte Castelo, você já deve ter ouvido falar, né? Turim, Montese, entre outras. Mais de 14 mil alemães se renderam aos brasileiros, olha só, hein? E que também ficaram com os despojos, como milhares de cavalos, carros e munição. Ou seja, na época, e isso é legal, isso é normal numa guerra, você vencer o inimigo, né? Você tomar parte de lugares onde o inimigo antes ele dominava, né? E os soldados, ou você, né, na guerra mata, ou eles se rendem, né? E você ficar com os despojos, as armas, tudo que pertencia a eles, né? Dinheiro, enfim, tudo, despojos de guerra, né? Isso é normal, tá? A ação dos pracinhas não foi fácil por vários motivos. O primeiro, porque o treinamento recebido no Brasil e nos Estados Unidos não era muito próximo à realidade da guerra que encontraram. Os soldados não estavam habituados ao clima frio dos montes Apeninos, que atravessavam a Itália e também nem estavam acostumados a lutar em local montanhoso. Só na Batalha do Monte Castelo houve mais de 400 baixas entre os brasileiros. É mole não, né? A gente perde, a gente ganha, ajuda a ganhar a guerra, mas também perde muito soldado, né? Além disso, foi fundamental para o esforço de guerra a acessão de bases navais e aéreas no território brasileiro. Um desses locais que teve participação decisiva foi Natal, no Rio Grande do Norte. A capital potiguar serviu como local para abastecimento dos aviões de guerras americanos e base naval naval antissubmarinos. Com o fim da Guerra Mundial, em 1945, a FEB foi desfeita em 1946. Galera, essa história é muito legal. Agora eu vou tendo contado aqui parte da história, né, da participação do Brasil lá na Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar um pouquinho para vocês desse monumento aqui. Eu vou contar um pouquinho a história desse monumento. E vocês estão vendo imagens aí intercaladas, né, pessoal? Tanto do monumento em si, quanto do museu que lá está, né? Também você está vendo aí imagens aéreas. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Não é permitido o voo de drone nesse local, por dois motivos. Primeiro, é uma região militar e não pode voar drone, né, um drone grande, fazer imagens de partes proibidas, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo um voo externo com um drone de 27 gramas. Esse drone não precisa de legislação, né? Porque para ter um drone, você precisa fazer todo um trâmite burocrático, registrar o seu drone, pedir autorização toda vez que você for voar, enfim. Não pense que ter um drone, né? Muita gente que assiste o canal não conhece, não sabe como funciona. Não pense que ter um drone é assim, não. Você pega, compra um drone e sai voando por aí, sobrevoando qualquer lugar, não pode. Essa região é uma região, né, onde está aqui o museu, enfim, é uma região no-fly zone, né? Ou seja, é uma zona proibida para voo, porque fica próximo ao aeroporto aqui no Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont, né? Então é proibido o voo aqui. E aí eu conversei com os militares de serviço na época, eu tirei muito serviço nesse posto aí. Aliás, eu vou botar para vocês aqui a imagem da troca, né? As três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, revezam, né, o serviço para tomar conta desse monumento, enfim. E eu tirei muito serviço aqui, então a gente tem alguns amigos ali, eu mostrei que ia voar com drone pequenininho.
E aí a galera do plantão lá falou tranquilo, eu brinquei ali um pouquinho só para trazer umas imagens para você, mostrar como é o local, como é do lado de fora, né? Vou mostrar para vocês aqui a foto agora, vou colocar aí para vocês a foto do túmulo, né? Do soldado desconhecido, para vocês conhecerem esse túmulo que fica entre aqueles dois pilares que vocês viram aí, aquela torre alta, né? Em cima ali. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens aí da troca de guarda, né? Quando uma força aeronáutica, ou a marinha ou o exército passa o serviço para outra, né? E vou falar um pouquinho para você sobre o monumento, né? Porque a memória dos nossos heróis permanece. Inaugurado em 5 de agosto de 1960, o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial abriga os restos mortais de 467 militares que tombaram no Teatro de Operações da Itália. O monumento, de autoria dos arquitetos Marcos Conder Neto e Hélio Ribas Marinho, é um dos principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro e recebe um expressivo número de visitantes. Vamos falar agora, pessoal, do idealizador. O Marechal Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira, FEB, foi o idealizador do Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial para homenagear aqueles que perderam a vida nos campos de batalhas da Itália. Essa frase é dele, né? Abre aspas. Eu os levei para o sacrifício, cabia-me trazê-los de volta. Marechal Mascarenhas de Moraes foi quem pronunciou essa frase e foi quem assumiu a responsabilidade de trazer todos aqueles soldados que tombaram em guerra, né? Na guerra. E esse monumento, né, pessoal, por que o monumento ao soldado desconhecido? Porque alguns corpos não são achados, outros são mutilados a ponto de não serem reconhecidos. Então, eles trouxeram, né, todos aqueles que puderam ser encontrados, que puderam ter pelo menos algum indício ali pela farda, enfim, né, por algum componente do seu equipamento que fosse brasileiro, e trouxeram o que pôde, né? Eles trouxeram o que pôde, né? A rendição esse vídeo que vocês acabaram de acompanhar aí, né? A rendição mensal da guarda é realizada às 10 horas do primeiro domingo dos meses de junho, agosto e outubro, tá? No guia de visitação, galera, do local, você vai conhecer o mausoléu, né? Local onde estão sepultados os heróis. Vocês viram imagens aí dos túmulos que tombaram na Segunda Guerra. O patamar, que abriga os painéis em cerâmica, em homenagem à Marinha. Um jardim interior e um lago, né? A plataforma compreende o pórtico monumental, que é aqueles dois pilares com aquela parada em cima, né? Não vou saber, é um pórtico, né? Vou saber falar o nome de cada um daquelas estruturas. O túmulo do soldado desconhecido e as esculturas homenageando as 3 forças armadas, né? Além da sala de exposições que exibe peças e armamentos utilizados, vocês também viram aí, né? Utilizados na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, é um local que vale a pena você conhecer, né? Vou deixar aqui para vocês na descrição. Eu vou falar aqui também, os horários de visitação são todos os dias, tá? Tá aberto de domingo a domingo. Para quem é do Rio de Janeiro, para quem vier de fora, de outro estado, no domingo, o aterro do Flamengo, as ruas em frente ao monumento ali são fechadas para prática de esporte, corrida, andar de bicicleta, skate, enfim, né? E lá fica aberto de domingo a domingo, né? E o horário é de 9 às 5 da tarde, né? Visitas guiadas ao monumento para grupos escolares e outros, mediante agendamento, incluem a apresentação de documentários informativos, enaltecendo os valores pelos quais nossos heróis deram a sua vida. A entrada é franca. O estacionamento, quando é dia de semana, porque no domingo está fechado, né? E no sábado é gratuito, né? Claro que depende de ter vaga por conta disso. Então é um local que vale a pena você conhecer a história, né,
do país, do nosso país, né? A participação do nosso exército, da nossa marinha, da nossa aeronáutica nessa Segunda Guerra Mundial. É uma importante, né? Você viu aí que tem um símbolo nos aviões, não sei se você reparou nas imagens aí, né? Que tem um símbolo nos aviões que esse símbolo é o símbolo que eles escolheram, né? Da esquadra brasileira, né? E esse, eu vou colocar para vocês o símbolo aqui, e um grito de guerra deles é Senta Pua. Você já deve ter ouvido falar isso por aí, né? Isso veio de lá. Se você não sabe, essa expressão Senta Pua era um grito de guerra dos pilotos, né? Da Força Aérea Brasileira, né? Da FEB, né? Da Força Expedicionária Brasileira. Enfim, é uma história fantástica, pessoal. Eu agradeço a todos por terem assistido esse vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e um comentário. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um abraço, pessoal.